Fala turma, sejam todos bem-vindos para mais uma aula e essa aula exclusivamente vamos falar sobre o manejo de via aérea do básico ao avançado. Venha comigo aprender. Sou o enfermeiro Cláudio, instrutor Emergência 1 e nessa aula a gente vai falar tudo o que você precisa saber para atender de maneira adequada, de forma correta, os teus pacientes no suporte avançado como no suporte básico do pré ou intra-hospitalar. Então pessoal, manejo de via aérea, muita gente tem dificuldade, acha que trabalhando no SAMU muito tempo ou trabalha como socorrista, outras áreas, enfim, acha que já tem aquele cuidado de atender de forma correta. Mas a gente peca muito em relação a isso. Tá? Existem muitos erros que você que já trabalha na área, quando decorrer da aula você vai perceber que existem algumas coisas. Eita, será que eu fiz certo? Então, será que eu já fiz errado? A gente vai falar alguns mitos e verdade em relação a essa aula de manejo de vias aéreas, em relação a cânulas orofaríngeas, que muitos se falam que só existe uma maneira de se colocar, os dispositivos de suporte básico como o avançado de vida e quais são as situações que você vai colocar cada dispositivo, principalmente em relação a quem pode colocar cada dispositivo também, tá? Então você aí que está se qualificando, fazendo esse curso, esse treinamento, parabéns! Você vai aprender agora. Então, vias aéreas são assim denominadas estruturas responsáveis pelo transporte do ar para os pulmões, quer dizer, existe um caminho que esse ar entra do nariz, a boca, até o nosso pulmão, aí, nossos pulmões aí, para poder fazer a troca gasosa, tá? Então, na fisiologia do coração, do pulmão, existe uma coisa chamada de hematose, quando troca o sangue pobre em oxigênio, transforma ele em rico de oxigênio para poder fazer a parte circulatória. Tá? A gente vai aprender também aqui sobre a fisiologia em relação ao quanto de FO2 que nós inspiramos e quanto nós colocamos de CO2 para fora, exalamos, tá? Em relação às estruturas ambiente, em relação ao ar que nós respiramos. Então, primeiro a gente tem que conhecer os elementos anatômicos. O trato respiratório superior, nós temos a cavidade nasal, laringe, tá? Então elas se bifurcam aqui. Nós temos a cavidade orofaríngea, que tem a língua, tá? Que é a maior causadora de bloqueio, né? Obstrução de via aérea é a famosa queda da língua de pacientes inconscientes, pacientes graves, e é o que mais mata rápido, tá? Lembre-se disso, é o que mata rápido, é isso aqui. E nós, como profissionais da área do pré-hospitalar, como do intra-hospitalar, nós temos que saber reconhecer quando o paciente tem essa obstrução. A laringe, nós temos a traqueia, que é esse cano que nós chamamos de um cano PVC, né? Que nós temos aqui no pescoço, que ele faz a bifurcação até o bronco principal e aos pulmões, tá? Então esse ar ele entra pelo nariz ou pela boca e vai até o pulmão para fazer essa troca e oxigenar nosso pulmão aí, tá ok? Nós temos as frações de gases atmosféricos que respiramos. Então muita gente acha que nós respiramos 100% de FO2, 100% de fração expiratória de oxigênio. Não, isso é mito. De oxigênio em ar ambiente, expiração espontânea, nós só respiramos 21%, lembre-se disso, 21%. Isso é importante para você saber calcular mais na frente a FO2 que eu estou oferecendo para o meu paciente, a FO2 que o paciente está recebendo de frações respiratórias dos dispositivos que eu estou usando, como baixo fluxo, alto fluxo de oxigênio, tá? Então nós respiramos apenas 21%. Então lembrando, se um ambu, por exemplo, mais na frente a gente vai falar sobre isso, um ambu, bolsa válvula máscara, eu ventilo esse paciente sem o uso de nenhum tipo de dispositivo de oxigênio, eu estou jogando apenas 21%. É o que nós respiramos, tá? Nós temos nitrogênio 78%, olha aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso em relação a esse nitrogênio, porque ele é muito importante quando ele se transforma em oxigênio em uma certa situação, a gente vai falar mais na frente. E outros gases, apenas 1%, tá? Totalizando 100% de gases atmosféricos que temos no ar ambiente, tá? Lembrando, nós só respiramos 21%. Vamos lá. Então, quando nós inspiramos, colocamos o ar para dentro dos pulmões, nós retemos 4%. E quando nós expiramos, o paciente expira, nós jogamos gás carbônico, né? E de oxigênio apenas 17%. Se eu for fazer um boca a boca no paciente, por exemplo, um paciente vítima de afogamento, que se recomenda no OVASI, tá? Que é muito preconizado também, a gente está fazendo esse tipo de procedimento, a gente só está ofertando 17% de FO2 para o nosso paciente. Então muitas vezes não é o necessário que ele precisa, porque muitas vezes o nosso paciente precisa de 100%. Então por isso alguns protocolos recomendam que faça apenas compressões, por exemplo, numa parada cardiorrespiratória. Beleza? Então assim, nós inspiramos 21%, vamos reter 4% e vamos expirar apenas 17%. Por que é importante? Se tu usa uma Pocket Mask, uma Face Shield, quando eu faço
essa respiração ou boca a boca, quer dizer, eu estou jogando o ar que eu tenho na boca rico ali em oxigênio, eu vou jogar apenas 17%. Por isso é importante eu saber. Inspiramos 21%, quer dizer, o ambu joga 21% se ele tiver sem conexão de oxigênio, tá? Ele sozinho ali, se eu for ventilar meu paciente, eu estou oferecendo apenas 21%. Se eu for fazer um boca a boca no meu paciente, usar uma Pocket Mask ou uma Face Shield, eu vou jogar apenas 17%, porque 4% ficou retido ali no meu pulmão. Tá, beleza? E o importante, é o ar, a abertura de vias aéreas que vem preconizado tanto na parte clínica, no mnemônico da parte clínica, como no mnemônico da parte do trauma, tá? Então o ar é uma das prioridades no atendimento, tanto no meu paciente grave, traumático ou clínico. Lembrando, nós temos o mnemônico do clínicos, nós temos o ABCD ou CABD, tá? Dependendo de quem eu estou atendendo, se é criança, se é adulto, o europeu, o americano. O que importa é a preferência, é o princípio que tu aprendeu, tá? Não importa o protocolo que tu aprendeu. E nós temos o XABCDS, se for no pré-hospitalar, que é preconizado pelo PHTLS, X, hemorragias graves, tá? Arteriais graves. E o A já vem logo ali, já vem depois, tá? É como prioridade. E sempre foi prioridade antes desse PHTLS nona edição aí. Então, nós temos o ATLS, que ele foca muito no A, B, C, D. E o E não tem o X, porque já se recomenda, se acha, imagina que o paciente já resolveu o X no pré-hospitalar. Então, no ATLS nós temos o A, B, C, D, E, não tem o X. É só para vocês entenderem que ele é muito importante nos mnemônicos, tá? Então ele sempre está ali entre as prioridades no atendimento do paciente grave. Aí eu pergunto para você, você sabe manusear, usar o dispositivo de abertura de via aérea, usar todos os dispositivos, os recursos disponíveis para mim abrir essa via aérea e permeabilizar essa via aérea do meu paciente, melhorar a oxigenação do meu paciente? Então nós temos várias formas de fazer isso. Manualmente, não precisa eu ter dispositivo nenhum, apenas o uso das minhas mãos. Então nós temos a manobra de All Thrust, que é quando o paciente é vítima de trauma, eu não preciso mexer na cervical do meu paciente para me fazer essa abertura, que é uma tração da mandíbula. Eu vou segurar no zigomático, tá? E nos meus polegares, meus 3 dedos aqui embaixo, eu vou segurar o ângulo da mandíbula e fazer uma leve tração da mandíbula, fazendo uma anteriorização dessa mandíbula. E assim eu vou abrir a via aérea do meu paciente, fazendo o quê? Uma coisa simples, como no popular diz, desobstruindo, quer dizer, tirando a língua do caminho, porque ela é um músculo liso, relaxou porque o paciente rebaixou o nível de consciência, e quando eu faço essa abertura de via aérea, tanto no trauma como no clínico, essa língua vai sair do caminho para permitir que o ar passe ali. E nós temos essa manobra de Reed-Schlift, que é apenas com pacientes clínicos, paciente com suspeita de parada cardiorrespiratória, parada respiratória, um AVC, um rebaixamento de nível de consciência por parte clínica. Então eu vou colocar a mão na testa, outra no queixo e fazer uma hiperextensão da cervical do meu paciente. Então é simples a manobra de Reed-Schlift. Infelizmente, muitos profissionais hoje, antes de ventilar o paciente, não abrem a via aérea. É por isso que não existe expansibilidade pulmonar torácica quando eu faço a ventilação. Então assim, é do protocolo, C, compressões, abrir via aérea antes de ventilar, lembre-se disso. Lembre-se sempre de abrir a via aérea. E até quando, professor, eu vou ficar fazendo isso? Até quando eu chegar com algum dispositivo. Então, esse é um procedimento que você não precisa ser profissional da área da saúde, não precisa ser tá aí de plantão para me fazer esse procedimento, para me salvar uma vida no paciente. Eu faço tanto no paciente pediátrico como no paciente adulto dessa forma. Beleza? Abrir as vias aéreas. Essas vias aéreas estão pérvias, livres, quer dizer, são as mesmas coisas. Desobstruídas é a mesma coisa. Então, algumas literaturas, algumas pessoas vão falar, via aérea está pérvia? Eu não sei o que é isso. É a mesma coisa que a via aérea está livre, o caminho está livre, está desobstruído, a língua não está mais ali, tampando o caminho para a passagem do ar. E precisa ser necessariamente só a língua? Não, eu só digo a língua porque é a principal causa de obstrução de via aérea em pacientes com rebaixamento de consciência. Lembre-se disso. Existem outras coisas que podem obstruir a via aérea do paciente, tá? A permeabilidade da via aérea deve ser sempre prioridade em situações de emergência. Olha aí, sempre prioridade. Pessoal, mas você falou que no X é prioridade lá, X, A, B, C, D, E. Então, pela sequência, eu tenderia a atender o X. Ei, você pode atender simultaneamente se você tem 2 profissionais. Enquanto teu colega está fazendo um torniquete ou uma compressão direta, você já está abrindo a via aérea do teu paciente. Lembre-se, existe uma coisa que mata mais rápido e a que mais mata. E o que mais mata mais rápido
é a abertura de via aérea, é a obstrução dessa via aérea, tá? Vai matar muito rápido. Se tu não intervém logo, o paciente vai morrer, tá? Lembre-se disso. Se o paciente não respira ou respira com dificuldade, faça a abertura de via aérea. Vamos lá, relembrando. Paciente vítima de trauma, manobra de jaw thrust. Pacientes clínicos, né? Parada respiratória, parada cardiorrespiratória. Pacientes que teve um mal súbito, eu faço a abertura de Reed Lymph, que é apenas colocar a mão na testa e abrir a via aérea, hiperestendendo a cervical do meu paciente. Pessoal, eu fico fazendo essa abertura de via aérea até quando? Opa, você está no SAMU, você tem esse dispositivo no intra ou no pré-hospitalar, você vai fazer o uso dessas cânulas orofaríngeas. Quem é que está apto a fazer o uso desse dispositivo? Você. Você que está fazendo esse curso, você que está assistindo essa aula, você que está preparado para atender de forma correta teu paciente. Então, nós temos cânulas orofaríngeas de vários modelos, de várias espécies. Quer dizer, nós temos cânula orofaríngea de tipo Guedel e nós temos cânula orofaríngea de tipo Berman. E qual é a diferença? A diferença é só a marca, tá? A finalidade é a mesma. É tirar a língua do caminho, lembre-se disso. Eu vou introduzir e tirar a língua do caminho para abrir a via aérea do meu paciente. Então vamos lá, essa do meu lado esquerdo aqui é a cânula de Guedel, cânula orofaríngea. Se cair em prova de concurso, se você vê alguma ficha, na hora de preencher tua ficha de atendimento, fazer uma evolução, lembre-se de sempre colocar a cânula orofaríngea, porque é o termo técnico. Tipo Guedel ou tipo Berman é a marca, tá ok? Finalidade é a mesma, tá ok? Desobstruir via aérea. Quer dizer, tirando a língua do caminho, tá? Permitindo que tenha passagem de ar. Então nós temos de vários tamanhos e vários modelos. E existe um tamanho específico para cada paciente. Então eu não vou achar que aquele tamanho, esse amarelinho ou esse verde aqui que é bonito, eu vou colocar no meu paciente porque eu achei bonito, porque ele é pediatra, porque ele é adulto. Não. Eu tenho que fazer a medida para me poder introduzir. Lembrando, ele é um material que não é descartável. Eu vou reutilizar, eu vou higienizar, levar para a CME. Então eu vou reutilizar esse meu material e não vou jogar fora. Por isso que eu tenho que saber o tamanho certo que eu vou utilizar em cada paciente, para não fazer o mau uso do meu dispositivo. Porque eu fazendo mau uso do meu dispositivo, eu posso colocar uma cânula grande demais, eu posso colocar uma cânula pequena demais e empurrar mais a língua, tá? Então tem que ser o tamanho ideal. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na América, na Europa, na China, existe uma forma de medir e não muda em lugar nenhum. Lembre-se disso. Então existe uma forma específica de fazer a mensuração. A mensuração, pessoal, é do lóbulo da orelha, tá? Quer dizer, onde eu coloco o brinco, né? O lóbulo da orelha, a pontinha da orelha aí, tá? A comissura labial, quer dizer, o canto da boca, é que eu vou fazer a mensuração da minha cânula orofaríngea. E agora o diferencial dessa aula. Existem 3 modos de utilização da minha cânula orofaríngea. 3, ó pessoal. Então, em alguns lugares, vídeos, literaturas, vocês só vão aprender o tradicional. Aqui é diferente, a gente vai aprender as 3 formas existentes que eu posso introduzir minha cânula orofaríngea no paciente adulto. Olha aí, esse é o diferencial. Existe a forma tradicional, com a ponta virada para cima. Chegou na metade, eu faço um giro de 180 e introduzo o resto. Esse é o tradicional. É o que se ensina por aí. Mas aqui é diferenciado, a gente vai ensinar as 3 formas. Lembre-se, nós temos princípio e preferência. Princípio é o que você aprende, é o que você lê, é o que você estuda, é o que você vê em vídeos. E preferência depende de várias situações, depende da condição clínica do teu paciente, dos recursos que tu dispõe, tá? Lembre-se disso. E nós temos essa outra forma. Eu introduzo com a ponta virada para o lado, chegou na metade, eu faço um giro apenas de 90 graus e termino de introduzir no meu paciente. Então eu posso colocar com a ponta virada para cima, no adulto, pessoal, com a ponta virada para o lado, ou diretamente com a ponta virada para baixo, utilizando um abaixador de língua, pode ser um laringo se o paciente tiver com a boca rígida, tá? Pessoal, mas eu uso quando? Quando é que eu devo utilizar? Vamos lá. Cheguei na minha vítima, presenciei que ela está roncando, tem um rebaixamento de nível de consciência, um mal súbito, um trauma. Já suspeito logo que pode ter sido o quê? Queda da língua que está obstruindo aquela via aérea, ou totalmente ou parcialmente. Isso está dificultando a passagem de ar para o pulmão do meu paciente. Eu vou fazer o quê? Vou abrir a via aérea, lembram? Se for no trauma, jaw thrust, tração da mandíbula, anteriorização dessa mandíbula para poder abrir a via aérea. É um pouco complicado, porque tem que ter a técnica correta, uma certa força. Muitas vezes o paciente não colabora, tá?
E nós temos a forma de pacientes clínicos, que é a Reach Lymph, que é bem facinho. Eu coloco a mão na testa, outra no queixo e faço uma hiperextensão da cervical. Pessoal, eu vou ficar fazendo isso até quando? Até que minha cânula chegar. O SAMU chegou, o Corpo de Bombeiro chegou, ou no meu intra-hospitalar chegou a cânula orofaríngea. Introduza a cânula orofaríngea em pacientes com inconscientes, tá? Apenas em pacientes inconscientes que não tenha reflexo de vômito, quer dizer, paciente que não tem aquele reflexo de regurgitar, não tem aquele reflexo de vomitar, porque eu posso piorar a situação do meu paciente. Se eu introduzir a cânula no meu paciente e ele começou a querer jogar essa cânula para fora e eu vejo que esse paciente está querendo vomitar, tire imediatamente, tá? Não deixe lá, porque o teu paciente, se ele estiver imobilizado, ele pode vomitar e broncoaspirar. Como ele já está com rebaixamento de consciência, isso pode complicar a vida do teu paciente, lembre-se disso, tá? Então eu introduzo sempre em pacientes inconscientes que não tem reflexo de vômito, tá ok? Não tem esse reflexo. E eu posso colocar com a ponta virada para baixo também, utilizando uma espátula ou um próprio laringo ali, alguma coisa que eu abaixe a língua do paciente para poder introduzir diretamente a minha cânula orofaríngea. Existem 3 técnicas de utilização dessa cânula. Ponta virada para cima, que é a mais tradicional, é o que a gente mais vê. Ponta virada para o lado, eu faço um giro depois de 90 graus. E a ponta com curvatura virada para baixo, com a ajuda do abaixador de língua. Na pediatria, sempre, tá, pessoal? Geralmente menores de 2 anos, bebês lactentes, sempre com a ponta virada para baixo. Sempre, pessoal. Porque se eu coloco a ponta virada para cima ou para o lado, eu posso traumatizar, porque ainda não está bem desenvolvido, sangrar a orofaringe da criança que eu estou atendendo e complicar a situação da via aérea, que já estava um pouco complicada. Então, sempre colocação com a ponta virada para baixo. A mensuração na pediatria é a mesma, lóbulo da orelha, a comissura labial é a mesma, não tem diferença sobre a questão da mensuração do tamanho da cânula. Então aqui, como vocês estão vendo, essa é a tradicional, ponta virada para cima. Chegou na metade do palato, tá? Eu faço um giro de 180 graus e introduzo, fica como se fosse uma chupeta. Então essa é a forma tradicional, ponta virada para cima, eu faço um giro de 180 graus e introduzo. Professor, quando é que eu devo retirar essa cânula orofaríngea? Eu já falei uma coisa, quando o paciente está apresentando aquela ânsia de vômito, quer retirar, tá? Ele está acordando, ele está querendo vomitar, regurgitar, aí sim, eu não deixo, porque um médico prescreveu que tem que deixar, não, eu retiro, tá? Eu, como profissional que tenho o dom do conhecimento, eu sei o que é o certo, eu retiro essa cânula orofaríngea. E sempre retirar com cuidado, tá ok? E outra situação que eu retiro é quando o paciente, infelizmente, evolui a óbito, né? A gente tem que retirar para poder fazer a higienização. Beleza? Então, essa é a situação que eu retiro a minha cânula orofaríngea. E eu utilizo sempre paciente consciente. Então, paciente tem uma suspeita de um AVC hemorrágico, quer dizer, está com rebaixamento de nível de consciência. Um paciente está com pólipo traumatizado, com Glasgow rebaixado, menor que 8. Eu utilizo essa cânula orofaríngea no meu paciente, sempre, tá? Eu utilizo. E durante uma parada cardiorrespiratória, eu vou utilizar a cânula orofaríngea, porque muitas vezes o profissional esquece de abrir a via aérea para poder ventilar. E nós temos as cânulas nasofaríngeas, tá? Nós temos as cânulas nasofaríngeas também. Não é a realidade de muitos serviços intra-hospitalares e nem pré-hospitalares aqui no Brasil. Mas é importante conhecermos esse dispositivo. Professor, e quando é que eu utilizo essa cânula nasofaríngea? Pacientes conscientes e inconscientes, eu utilizo em todos os pacientes. A única contraindicação seria um paciente com suspeita de fratura de base de crânio. Quer dizer, quando existe uma comunicação com o cérebro, eu posso introduzir essa cânula nasofaríngea no nariz e fazer um falso trajeto e chegar à minha parte cerebral, tá? Posso fazer um falso trajeto. Não é sempre que isso pode acontecer, mas é uma das contraindicações, é o uso. Pessoal, eu posso usar um paciente politraumatizado com suspeita de fratura de base de crânio, uma cânula nasofaríngea? Pessoal, é princípio e preferência, prioridade. Se eu tenho um paciente politraumatizado, trauma de face extenso, eu não encontro a boca, eu não encontro a língua, eu não sei, eu não tenho como introduzir essa cânula orofaríngea no meu paciente, eu vou introduzir a nasofaríngea no meu paciente, porque eu vou abrir a via aérea do meu paciente. Então, assim, existem situações e situações, tá ok? Lembre-se antes sempre de lubrificar, para não traumatizar a narina do teu paciente. Observe o lado que muitas vezes tem um desvio de septo. Sentiu resistência, faça um giro.
não deu certo, tente o outro lado, tá? Algumas literaturas falam que tu tenta logo pelo lado direito ali, que a facilidade é maior. Então, e qual é a mensuração? Nariz, 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 ó, lobo da orelha. Nariz, lobo da orelha, tá? Essa é a mensuração. Lembrando que a orofaringe é comissura labial, o lobo da orelha. Então, aí é a forma de colocar, com a ponta sempre virada para baixo, lubrificado, como vocês estão vendo aqui, lubrifique, uma lidocaína em gel, tá? Algo para poder introduzir de forma sem poder traumatizar mais ainda a mucosa nasal do meu paciente. E nós temos a máscara laringe. Agora a gente vai falar um pouco de suporte avançado aí, o dispositivo de suporte avançado. Máscara laringe é um dispositivo de intubação com a mão. Como assim, professor? Eu só preciso dela. Eu só preciso dessa máscara laringe para introduzir no meu paciente. Eu não preciso de um laringo, eu não preciso de um esteto, eu não preciso muitas vezes nem de sedar meu paciente para fazer a intubação, tá? Desse paciente. Então, quem faz esse procedimento, pessoal? Pela legislação, o enfermeiro, ele compete fazer esse procedimento. Claro, desde que ele tenha capacitação para fazer esse procedimento. Quem também compete fazer? Médico. Beleza? É o médico. Onde é que eu devo utilizar essa cânula, essa máscara laríngea? Pessoal, intubações difíceis. Quando eu não tenho um médico presente, o médico não conseguiu intubar, eu tenho esse dispositivo, vejo que é um paciente grave, que necessita de uma via aérea logo. É um paciente também que está durante uma parada cardiorrespiratória, que eu não posso interromper as compressões para fazer a intubação. Aí eu utilizo a máscara laríngea. É uma via supraglótica, quer dizer, ela não introduz literalmente na glote do paciente, ela fica ali próximo, ventilando, tá? Com essa pontazinha virada para cima para fazer a ventilação. Ela é de fácil manuseio, tem uma aula, tem aulas, 3 aulas, pessoal, que vocês vão assistir depois, a aula de estação prática, demonstrando o uso desses dispositivos, tá ok? Então vocês acompanhem depois essa aula. Então aqui a máscara laringe nós temos de vários tamanhos e vários modelos, tá? Não necessariamente igualzinho essas aqui não, tá? São 2 modelos diferentes, com essa aqui com essa coisa transparente, essa coisa amarelada. Isso aqui chama-se coxins, tá? Isso aqui eu vou introduzir ar na seringa. E aqui, como vocês estão vendo aqui, diz que eu tenho que introduzir 20 ml, tá? 20 ml de ar após eu introduzir no meu paciente, porque esse coxim vai encher e vai aclopar, tá? Na via aérea do meu paciente ali na região supraclótica, tá? Então, alguns dizem que é 30 ml e ele já vem dizendo, ó, a quantidade de quilos. Vocês observem aqui um pouco aqui em cima, que aqui está dizendo que essa cânula, essa máscara laríngea serve para paciente entre 30 a 50 quilos. Quer dizer, um paciente entre 30 a 50 quilos, eu posso usar esse tamanho específico de máscara laríngea. Tem outros que é de 50 a 70 quilos, tá ok? Aí é bem explicativo. Então, quais são as indicações? Eu já falei, via aérea falha, estenose traqueal, medicina de emergência, quer dizer, não tem outra coisa para me fazer. Não tem um laringo, não tem o tubo, não tem um médico no local, eu sou enfermeiro capacitado, tem esse dispositivo, eu utilizo, tá ok? E entre outros, quer dizer, se é a tua prioridade fazer o uso dessa máscara laríngea, faça o uso da máscara laríngea. Porque o que importa é a vida do paciente, o que importa é abrir a via aérea e permitir que esse paciente seja oxigenado, ventilado. Lembre-se, ela é uma técnica que depois tem que ser trocada, quer dizer, ela é temporária. O paciente não fica com essa máscara laríngea dias, por horas, tá? Algumas literaturas falam até 6 horas, ou até a troca por um tubo orotraqueal. Aí sim, é uma via aérea avançada, que o médico utiliza outros dispositivos para fazer essa intubação, por exemplo, um laringoscópio, tá? Então assim, eu fiz o uso durante a minha parada cardiorrespiratória da máscara laríngea. O paciente retornou da circulação espontânea. Opa, ele voltou, tem pulso, mas não respira. Mas ele está com a máscara laríngea, estou ventilando meu paciente. Aí o que eu vou fazer agora? Manejo da via aérea. Retirar a máscara laríngea, introduzir um tubo no meu paciente. Contraindicações, risco de regurgitação. Quer dizer, é praticamente a mesma contraindicação de um uso de uma cânula orofaríngea. Porque o paciente pode regurgitar, vomitar, broncoaspirar e complica a situação do paciente. Baixa complacência pulmonar, resistência ventilatória, quer dizer, o paciente geralmente tem que estar sedado também para introduzir essa máscara laríngea. Dificuldade de abrir a boca ou estender a cervical. E lesões expansivas do orais, faríngeas e glote, quer dizer, trauma facial grave, eu não tenho como introduzir uma cânula, uma máscara laríngea no meu paciente. Aí eu tenho que optar por outras vias aéreas avançadas.
uma traqueostomia, uma crico. Nenhuma intubação não vai resolver em certas situações. Máscara laríngea, escolhendo os tamanhos. Nós temos vários tamanhos. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 e 5, tá? Então, dependendo do tamanho, pessoal, pediatria tem um detalhe importante. Eu vou pegar, ó, o pavilhão auricular da criança e coloco essa parte borrachuda. Se for compatível, algumas literaturas falam, artigos, é o tamanho ideal para a criança. Mas tem aqui essa tabela para vocês aprenderem. Mas é bem explicativo, tem na própria máscara laríngea escrito qual o paciente ideal que eu posso utilizar ela. Então a forma de colocar, olha aqui, forma de colocar é como se eu fosse segurar uma caneta. Com essa abertura dessa boca aqui em direção aos pés do paciente, com a minha outra mão vou segurar a boca e língua, tá? A boca e a língua do paciente. E vou introduzir com o dedo, quer dizer, introduzir uma intubação digital com o dedo até eu sentir resistência. Sentir resistência, ali eu paro. Depois eu retiro a minha mão de dentro e insuflo o cuff e ventilo meu paciente. Pronto, meu paciente está com uma máscara laríngea introduzida. Então é bem fácil, claro. O enfermeiro ele pode fazer, o médico desde que tenha capacitação própria para fazer uso desse dispositivo. E também não é realidade, infelizmente, de muitos lugares o uso desse dispositivo. Técnica avançada infraglótica, quer dizer, intubação orotraqueal, tá? Tanto no pré como no intra-hospitalar salvam vida. Procedimento exclusivo, ato médico, médico que faz esse procedimento. Mas eu, como profissional socorrista, profissional enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, profissional da área da saúde, tenho que ter conhecimento de todas as técnicas, conhecimento de quê? De todos os materiais que são utilizados para fazer esse procedimento, tá? Esse procedimento eu tenho que auxiliar o médico na hora da intubação. Importante eu saber as medicações serem utilizadas, é importante eu saber as medicações a serem utilizadas, o que é um fio guia, quais materiais que eu preciso, seringa, esteto, e testar o cuff antes de introduzir esse tubo, testar o laringo, tu fez o checklist, as lâminas do laringo estão todas, as curvas e retas, tem pilha no laringo, tá funcionando as lâmpadas, tudo isso eu tenho que saber manusear, tá ok? Tenho que saber fazer o uso também. Intubação orotraqueal, eu vou precisar de um laringo, fio guia geralmente, tá? Um fio guia que eu vou introduzir dentro do tubo. Pode ser um aramezinho esterilizado, claro. Vou precisar da própria máscara laríngea, porque muitas vezes a intubação não vai dar certo e eu tenho que introduzir a máscara laríngea para mim ter uma via aérea avançada no meu paciente. Seringa. Seringa para quê, professor? Sem nada, é só seringa com ar para mim poder fazer o quê? A insuflação desse cuff, desse balãozinho aqui na ponta do tubo. Porque ele vai auxiliar o quê? Muita gente acha que esse cuff insuflado dentro da traqueia do paciente é para ele ficar fixado. Não, ele auxilia o quê? Claro, ele auxilia um pouco na fixação, ele não pode ser também muito insuflado, a gente vai falar mais na frente sobre isso, mas o mais importante, ele não permite que o ar que entra pelo tubo, o vento, o oxigênio, tá? Não saia pelo orifício externo, porque o cuff vai estar insuflado. Ou se o paciente vomitar, regurgitar algum alimento, esse alimento, quando cair na via aérea, não ultrapasse também esse balão. Então ele auxilia justamente para N coisas, tá? Não é só para fixar o tubo no local, porque muitas vezes acontece, tá insuflado o cuff e o próprio paciente puxar o tubo e aí, fixou? Não. E o importante é sempre testar, porque alguns vêm furado. E depois que eu introduzo no meu paciente, insuflo o cuff e vou descobrir que tá furado, aí é problema, porque eu vou ter que retirar o tubo, pegar outro tubo e fazer uma nova intubação no meu paciente. Então, se eu tivesse feito isso, eu tinha evitado alguns problemas. Então, teste o cuff, pega a seringa, insufla aqui nesse cuffzinho, nesse balonete, para poder insuflar o cuff. Técnicas de intubação. Então, existe os 7 P's, tá? Isso aí são protocolos internacionais. Os 7 P's da intubação: preparação, material, paciente, está tudo pronto, vamos intubar. Porque existe a diferença de intubação eletiva e existe a diferença de intubação que? De emergência, tá? Intubação de emergência não é uma parada cardiorrespiratória, é um paciente TCE grave, é um paciente que teve uma parada respiratória, é um paciente que precisa fazer uma cirurgia, intervenção cirúrgica rápida, e geralmente eletiva é justamente uma cirurgia eletiva. O anestesista foi lá, sedou o paciente e fez a intubação para poder fazer a anestesia geral nesse teu paciente, por exemplo. Vamos lá.
Vamos pré-oxigenar, a gente vai falar sobre isso aqui. Pré-oxigenar é diferente de ventilar, lembre-se disso. Oxigenar é diferente de ventilar. Usar as drogas, pré-droga quer dizer, existem vários sedativos que eu vou utilizar. Vou paralisar meu paciente, posicionar o paciente e passar o tubo orotraqueal. E depois os cuidados pós-intubação, que é ausculta, fixação, insuflar o cuff. Então vamos lá, pré-oxigenar meu paciente. Então, denitrogenação. Pessoal, o que seria isso? Vamos lá, você que já trabalha no pré, no intra-hospitalar, ou já presenciou uma intubação num paciente. O erro de muitos profissionais hoje é achar que eu ventilar meu paciente antes de intubar, eu estou oxigenando. Oxigenar é diferente de ventilar. Ventilar é eu jogar vento, eu apertar um ambu manual ali e jogar vento no meu paciente, porque muitas vezes eu estou oferecendo apenas os 21% de FO2, que é o que nós respiramos. O que seria oxigenar? É quando eu oferto realmente altas concentrações de oxigênio. O que é denitrogenação? Vamos lá. Lembra? A quantidade de oxigênio que nós inspiramos, os gases que nós temos na atmosfera, 21%. E qual é a quantidade de nitrogênio que nós temos na atmosfera? 78%. Então esse 78% também está na boca, nariz, na via aérea do nosso paciente. Lembre-se disso. Então, uma certa quantidade maior do que o do oxigênio está lá na boca e no nariz do paciente. Quando eu ofereço oxigênio para o paciente, mesmo ele sedado, com bradipneia, quer dizer, com uma respiração lenta, ou o próprio apneia não está respirando porque eu sedei ele, esse oxigênio que vai entrar na via aérea do meu paciente pela boca ou pelo nariz, vai se ligar ao nitrogênio e fazendo uma denitrogenação, quer dizer, transformar aquele nitrogênio em oxigênio. Então possibilita que o meu paciente ele fique de 3 a 5 minutos sem nenhuma ventilação, olha aí, sem nenhuma ventilação, e ele não vai dessaturar. Eu vou olhar meu oxímetro, ele não vai dessaturar. Chama-se o que? Oxigenação apneica. Quer dizer, não há necessidade de colocar o ambu na cara do meu paciente e ficar apertando o ambu, tá? Na hora de intubar meu paciente ou antes de intubar meu paciente. Pessoal, e qual os dispositivos que eu posso utilizar para me fazer a oxigenação apneica? O ambu conectado no oxigênio com reservatório. Não precisa, apertar, principalmente nessa época de pandemia. Não se utiliza, tá? Não faz isso, porque se tu ventila, tu não está ventilando só o pulmão do teu paciente, tu está ventilando o estômago, tu está fazendo uma hipersuflação gástrica. E se ele tiver resíduo líquido, esse líquido pode voltar e o paciente pode broncoaspirar, complicando mais ainda a vida do teu paciente, olha aí. Então, oxigenar é diferente de ventilar, lembre sempre disso. Quais são as medicações que eu utilizo para fazer a intubação do meu paciente? Então, são sedativos, tá? Existem vários. E o que está mais na lista de mais utilizados é o midazolam e fentanil. Infelizmente, o midazolam é muito utilizado, mas muita gente não sabe que eu não posso utilizar quando o paciente está grave. E quando é que eu intubo um paciente geralmente? Não é quando o paciente está grave? Então se utiliza demais pacientes graves midazolam e acontece muito, o paciente faz piorar após o uso dessa medicação, intuba e fez piorar, ele para, tem uma parada cardiorrespiratória, uma parada respiratória, ele vai diminuir muito a pressão do paciente, vai deixar ele mais instável ainda, tá? Então, geralmente drogas de primeira escolha na hora de intubação, pacientes graves, etomidato, succinil, tá? São essas medicações aqui. A passagem do tubo, só para vocês entenderem onde é que esse tubo tem que passar, porque quando a gente enxerga esses dois buracos. Então, por isso que dizem, a intubação foi falha, porque foi no estômago. Porque geralmente, quando faz uma laringoscopia, quer dizer, coloca o laringo na boca do paciente, geralmente se olha esse buraco de baixo. E qual é o buraco que eu tenho que olhar? As cordas vocais. O tubo tem que ser introduzido dentro dessas cordas vocais aí. Então, o laringo vai geralmente próximo à epiglote ali, chama-se valécula ali, eu faço um levantamento e introduzo esse tubo aí nessa parte aí. Então, se o tubo vai no lugar errado, geralmente ele vai no estômago. E quando é que eu sei que o tubo foi no lugar errado? Vamos lá. Eu faço a ausculta. A ausculta do estômago, eu vou colocar o esteto aqui na região epigástrica. Ventila aí, ventilou com ambu. Opa, não escutei nada. Agora eu vou auscultar o quê? O pulmão, ápice, base, os dois. Porque eu tenho que saber se não está seletivo, se esse tubo não foi introduzido demais, que geralmente no adulto fica no 22, aqui próximo ao lábio, tá? Então, se ele está introduzido demais,
E a tendência pela anatomia é ir para o lado direito. Ó, lembre-se da aula de afogamento, quando vocês tiverem essa aula de afogamento, quer dizer, geralmente a água, pela posição da traqueia, do brônquio ali, é mais verticalizada e a tendência é ir para o lado direito. É a mesma coisa com o tubo. Quando eu introduzo demais o tubo, geralmente ele vai para a direita e chama-se seletivo. Então, se tu ouvir essa palavra seletivo, é porque ele só está de um lado. E eu tenho que muitas vezes tracionar, puxar um pouco, geralmente no 22, para me auscultar de novo meu paciente. Então, esse é o local que se coloca, tá? Nessa corda vocal é que é introduzido o tubo orotraqueal. Beleza? É nessa parte aí, essa partezinha que tem essa partezinha branca aí, que fica fácil de visualização. E após a intubação, verificar o posicionamento do tubo, nós temos o estetoscópio, nós temos o capnógrafo, a ausculta epigástrica, a ausculta torácica bilateral, observar a expansibilidade, e geralmente acontece também uma névoazinha dentro do tubo, tá? Condensação de vapor no tubo, e a capnografia em forma de onda. A American Heart Association, os protocolos recomendam demais o uso da capnografia após a intubação, porque ela vai me dizer a quantidade de CO2 que está sendo exalado. E se tiver uma certa quantidade de CO2 exalado, o paciente está realmente entubado. E a oximetria de pulso. Nós temos a calibração do cuff, lembra da bolsinha que a gente insufla com a seringa? Ela tem que ficar entre 25 a 35 centímetros de água. Eu posso fazer a mensuração em milímetros de mercúrio? Posso. Eu posso usar um esfígmo também para fazer, um esfígmo não, apenas aquela parte do esfígmo, uma adaptação, existem uns caseiros, mas o original é o cuffômetro, tá? Que ele mede em centímetros de água, de 25 a 30 centímetros de água, porque eu posso ter lesão, estenose, tá? De parede, da traqueia. Nós temos a traqueostomia, do jeito que nós temos, é uma via aérea que é direta do pescoço, geralmente o paciente que está entubado há alguns dias, ou uma intubação difícil realmente, que o paciente teve um choque anafilático e a corda vocal se fechou, não tem como passar esse tubo no meu paciente. Aí eu faço um uso da traqueostomia. De emergência, no pré-hospitalar, no intra, eu posso fazer uma crico. Vocês já assistiram filmes, já viram uma pessoa fazendo uso de uma caneta furando, né? Nessa parte aqui. Claro, é uma via aérea garantida também num paciente, tá? Então eu posso usar um gel, existem dispositivos próprios para fazer isso. E a traqueostomia geralmente é feito também na UTI, quando o paciente está muito tempo entubado, geralmente 5, 7 dias, depende do protocolo da instituição. Retira o tubo e faz a traqueostomia para justamente não ter lesão na corda vocal e não ter complicações futuras quando ele retornar para a vida social. Agora vamos falar sobre oxigênio. Opa, já falei sobre via aérea, manuseei minha via aérea. Agora vamos saber ofertar oxigênio para o nosso paciente. Nós temos catéter nasal, são dispositivos de baixo fluxo. Tá? Geralmente a quantidade até 6 litros quando eu vou ligar no meu fluxômetro, lembre-se disso. Não adianta eu oferecer 7, 8 porque está vazando e oxigênio é caro, vai lesionar a narina, traumatizar o paciente e não vai ofertar nada. Lembre-se, oxigênio não é conforto, tá? Oxigênio trata hipoxemia. Oxigênio trata hipoxemia e não desconforto respiratório. Lembre-se disso, oxigênio trata hipoxemia e não desconforto respiratório. Cada litro de oxigênio que eu ofereço para o meu paciente equivale a uma FO2 de 4%. Vamos lá, se eu ofereço 1 litro, 4. 2 litros, 8. 3 litros, 12. Professor, então se eu ofereço 6 litros para o meu paciente, é 24. E por que aqui está dizendo que está 41 a 44? Ei, o paciente está respirando. Nós respiramos quantos por cento? É 21, falou no começo da aula. 21%. Some, 21 mais 24. Média de 41 até 44% de FO2 que está sendo ofertado para o meu paciente. Lembre-se, o paciente tem inspiração espontânea, eu tenho que somar com o que ele respira. Olha aí. Nós temos máscara de Venturi. São esses dispositivos aqui. Cada cor equivale à concentração de FO2 que eu estou oferecendo. Tem de 30, 40, 50, tem várias. Então, no próprio dispositivo mostra essa configuração e eu ofereço para o meu paciente. Não é muito utilizado hoje nos pacientes com Covid porque gera muito aerossol, tá? Não, então ficou um pouco de escanteio de um ano para cá. Ficou praticamente de escanteio o uso dessa máscara de Venturi. Máscara não reinalante. Epa, ela ressurgiu das cinzas. O quê? É uma máscara já que tem um certo tempo no ambiente pré e intra-hospitalar. Pessoal, mas como é máscara não reinalante? Vamos lá. Porque nós temos ela reinalante. Para ela ser não reinalante, ela tem que ter essas válvulas laterais, que muitas vezes se perde
muito essas válvulas na CME quando for fazer higienização. Lembrando que esses dispositivos não são descartáveis. Utilizo, higienizo e reutilizo novamente. Então, quando eu perco essas válvulas, qual é o ponto-chave aqui? É a galera achar que eu tampando com esparadrapo, tampei com esparadrapo, essas válvulas, esses buracos, eu vou melhorar, o oxigênio não vai vazar. Ei, tu tá matando teu paciente devagarzinho e tu não tá sabendo disso. Não tampem, utilizem válvulas, uma luva, cortem redondo, faça um furo no meio e coloque algum silicone que permita que toda vez que o paciente inspirar, a válvula feche. Toda vez que o paciente expirar, jogar o ar para fora, a válvula abre. Por que não é inalante? Porque o paciente não vai inalar o próprio CO2. Vamos lá. Eu inspiro o quê? Oxigênio. Eu jogo o quê para fora? CO2. Imagine essa válvula tampada, essa máscara tampada. Eu estou inspirando oxigênio toda hora jogando CO2. E eu estou reinalando meu próprio CO2. Isso devagarzinho vai causar narcose no teu paciente. Tu vai agravar teu paciente. O paciente vai evoluir para pior. E ele pode evoluir até para uma hipoxemia grave. Rebaixamento de consciência, parada respiratória, parada cardiorrespiratória, e tu não sabe o porquê. Olha aí, um detalhe de uma válvula. Segundo a American Heart Association, tá? Protocolo americano recomenda que se utilize entre 10 e 15 litros de oxigênio. Então ela é alto fluxo, essa bolsa tem que encher. E antes de colocar no meu paciente, eu já deixo ela cheia, tá ok? Eu posso utilizar menores quantidades de oxigênio, de litros de oxigênio? Pode. Quando eu estou fazendo desmame, quer dizer, o paciente estava com 10 litros, saturando uma certa quantidade, eu quero reduzir só para ver se ele vai conseguir manter. Por longos dias, longas horas, não. É 10 a 15 litros, tá ok? Nós temos o reanimador manual, o AMBU. Nós temos neonatal, pediátrico, adulto. Adulto é em média de 600 ml de volume que eu estou introduzindo no meu paciente. Mas para ele ser completo, ele tem que ter esse reservatório, tá? O oxigênio é conectado, vai encher essa bolsa e toda vez que eu insuflar, o oxigênio, essa concentração que está nessa bolsa, vai entrar no meu paciente. Olha aí, o AMBU, ele fornece até 100% de FO2. Então, durante uma parada cardiorrespiratória ou uma parada respiratória, intubação via aérea avançada não é prioridade imediatamente, tá? Porque o meu AMBU, eu fazendo da técnica correta, manobra C e o E, e ventilando da forma correta, abrindo a via aérea do meu paciente ou usando uma canulorofaringe do meu paciente, eu não há necessidade de fazer uma intubação logo, porque eu estou ventilando meu paciente, fornecendo um FO2 considerável de até 100%. As técnicas de utilização da máscara do AMBU. Então nós temos a técnica C e o E, os dois Cs e o E, e nós temos essa outra técnica aí que é muito utilizada com os 2 polegares e segurando a outra mão com a mandíbula. Tem dificuldade de ventilar, não expande o tórax, peça ajuda, peça para alguém fazer os 2C e os 2E e outra pessoa ventila, tá? Então tem que ter expansibilidade torácica. E isso é preditivo para me saber se eu estou ventilando ou não meu paciente de forma correta. Nós temos a Pocket Mask. Vamos lá, lembrando da aula, quantos por cento de FO2 essa socorrista está oferecendo para o paciente? 21%. É 21%? Não, é 17%. Por quê? Ficou retido, 4%. Ela só joga o quê? 17%. Lembre-se disso. O AMBU, sem nada, sem oxigênio, aí sim é 21%. Lembre-se disso. Ela aqui ventilando é quanto? 17%. Nós temos a Face Shield. Face Shield, uma máscarazinha de bolso, um chaveirozinho, a gente usa no bolso. Isso aí é muito utilizado aí, socorrista, a maioria dos socorristas tem no bolso, eu tenho a minha, tá? Lá caso aconteça uma parada, uma eventualidade, e eu possa atender de forma adequada, tá? Sempre preservando a minha integridade e a integridade do paciente. E a Face Shield é a mesma coisa, é 17% que eu vou oferecer de FO2. Professor, eu não tenho nesse dispositivo, encontrei um mal súbito. Ei, que tipo de mal súbito é? É parada cardiorrespiratória? Faça apenas compressões, tá? É o que a American Heart Association recomenda. Apenas mãos, até o socorro chegar. É um conhecido teu, é um afogamento, que já é outro tipo de prioridade, faça ventilação boca a boca, tá? Porque o risco de contaminação, não existe relato de contaminação de doenças transmissíveis porque tu fez um boca a boca no paciente. Lembrando, o paciente realmente, a parada, esse mal súbito é por uma hipóxia, então 17% vai fazer diferença para ele? Então lembre-se sempre disso. Qual é a prioridade do meu paciente? É ventilação? Esse 17% vai fazer alguma diferença para ele? Ou a prioridade é RCP realmente, de alta qualidade?
Tá ok? Lembre sempre disso. Então, pessoal, tem 3 vídeos aí de aula expositiva prática falando sobre esses dispositivos. Então, aguardo todos vocês lá e até a próxima. Valeu!